Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente. Aqui é o conteúdo de política do Grupo Aratu, traduzindo esse segmento para todos nós, para o nosso dia a dia. Sempre a gente consegue a presença de pessoas e personalidades que tenha a nos acrescentar. E hoje não poderia ser diferente. Eu estou com a deputada federal Tia Heron, ela que é do Republicanos, ela é da Bahia e está fazendo a representação do nosso estado lá na Câmara Federal. Já não tem pouco tempo, né, Tia Heron, que você está na Câmara Federal. Você está gostando? Como é o seu trabalho lá? Seja bem-vinda. Bem, eu agradeço aí o convite mais uma vez. Você sabe do respeito que eu lhe tenho, você como profissional, viu? Quero lhe abraçar, todos os nossos telespectadores, e dizer que essa questão de estar gostando é muito relativa, né? Porque o gostar é o fazer, né? É o servir. É aquilo pelo qual você é convocado, pelo qual você recebe a missão, a responsabilidade, precisa dar o resultado. Então, isso realmente é como se fosse um salário, né, a mais que você recebe quando você consegue fazer jus daquele momento, daquele espaço onde você está ocupando, tocar a vida das pessoas, transformar as pessoas. Isso vale a pena. Aqui com o Tia Heron, a gente vai falar de vários assuntos, a gente vai falar de pandemia, vamos falar de proteção às mulheres vítimas de violência, vamos falar de sucessão do governo do Estado, vamos falar do partido dela, Republicanos. Aí tem muita gente, Tia Heron, que fala, Pablo, você vai conversar com o Tia Heron, eu quero saber sobre aquele momento emblemático da carreira política dela, que ela falou, ninguém manda nessa nega. Foi na votação do impeachment de Eduardo Cunha. Se Everton tiver aí o momento, eu queria recordar, porque eu tenho um assunto importante. Está aí o baiano José Carlos Araújo, agora a Tia Heron fala. Eu não sou estrela, sou dada ao trabalho. E já disse que 7 meses para resolver, vou precisar decidir. Mas quero recomendar à imprensa a leitura de Humberto Eco e do nobre Darcy Ribeiro, quando fala sobre a desconstrução do óbvio. Leiam, por favor, bem como a sociedade como um todo, que não deve ser menos reflexiva, mas deve sim ter o cuidado, quando ver as manchetes, questionar quem está ganhando com isso. A quem interessa tudo isso? Para que não venhamos a chafurdar o nosso Brasil. Não precisamos chafurdar o nosso Brasil. Precisamos sim, colegas. Precisamos sim ressignificar este conselho. Porque aqui nós temos alguns membros com ações de representação. Isso me entristece muito, muito. Eu não sou dada à autofagia, mas é preciso ressignificar este conselho. Em relação à minha consciência, deputado Júlio Delgado, é nela que moram os valores, é nela que reside a verdade. Quero dizer ainda que, me importa dizer, aliás, ainda que o meu partido, que foi colocado no imaginário balcão, onde a chantagem seria a moeda de troca, o PRB, deputado Chico Alencar. Lá não se troca votos, não, por cargos ou por qualquer outras vantagens. Nossa política é diferente, eu preciso registrar isso aqui. Nossa política é diferente. E, em função disso, eu votei pela admissibilidade do processo de impeachment. Não entendi nada. Fui hostilizado, inclusive, pelas mulheres. Tá aí, a declaração de Tia Heron, naquele momento, causou uma hecatombe política. Eu estou recebendo aqui uma colega nossa, Tayane Lima, que está em cima falando, Pablo, que mulher retada é essa? No meio de tantos homens, o próprio enquadramento da imagem mostra homens e você ali no meio, no centro, falando com altivez, falando com serenidade, sem precisar baixar o nível, mas dizendo poucas e boas verdades. O que é que o coração de Tia Heron estava sentindo naquele momento para ser tão sincera, tão honesta nas declarações, Tia Heron? Pablo, quando eu olho nos seus olhos, Obrigado, viu, Everton, por reviver esse momento aí. Que eu nem me lembrava exatamente de tudo isso, porque eu estava tentando, na verdade, ler, né? Mas eu não conseguia. E o que eu quero lhe dizer quando eu olho nos seus olhos é que eu não queria dizer nada daquilo, eu queria dizer muito mais. Queria dizer muito mais. E por quê?
Porque nós estávamos ali no Conselho de Ética, onde membros daquele espaço onde você se coloca como juiz. Você entra naquele lugar como juiz, você vai arbitrar. E você precisa ter a capacidade como juiz para julgar de forma livre e justa. E todos os ataques, todas as intenções, todas as visitas que eu recebia, né? Todo o aceno que ocorria na rede social, principalmente a imprensa, como ela consegue fazer essa indução, que é muito perigosa para aquele momento, porque o Brasil queria muito fazer o processo de punição. Mas naquele Conselho de Ética, havia mais de 10 respondendo a processo. Então, a gente ia fazer uma fila, ok? Ia fazer uma fila. Talvez o primeiro da fila pudesse ser até Eduardo Cunha. Mas vários ali estavam se colocando como juiz, fazendo discursos duros. A política tem um pouco isso de escolher bode expiatório. Para não punir todos, escolhe um para sacrificar, igual o Cordeiro de Deus, assim, colocando um para ser expurgado, é isso? Eu vou responder, relembrando mais uma vez, quando eu recomendei Darcy Ribeiro dizendo que é a desconstrução do óbvio. Isso é óbvio. Aquilo era muito óbvio. E ali também eu pude entender porque uma mulher negra, nascida aqui, vizinha de vocês, na Vila América, Vasco da Gama, né? Primeiro mandato. Ali nós tínhamos meses. Eu estava sentada ao lado de figurões. Na minha direita tinha Nelson. Da minha esquerda tinha Júlio Delgado. Grandes deputados, muitos mandatos, muitos corredores percorridos. Exatamente, e um processo, foi o processo mais longo dentro do Conselho de Ética, né? E aí, me escalar para fazer exatamente o que eles já sabiam que deveriam ser feito, e aí a compreensão é a seguinte, não podiam, né? Porque tem um princípio de valor chamado moral. Então, em cima disso, é que eu volto a dizer que eu não disse exatamente o que eu queria dizer, né? Quem percebe ali que eu Está se controlando, está se contendo. E é preciso, porque a emoção nos trai. Você precisa racionalizar, você precisa baixar, não é, o tom, racionalizar, focar para poder fazer a coisa certa. Eu queria fazer um paralelo dessa sua declaração importante a respeito dos não tão limpos que tendem a ser os justiceiros, os justiçadores de seus pares, de seus colegas. A gente pode fazer um paralelo com a CPI da pandemia, por exemplo, agora, em que muito se comenta que vários dos membros da CPI poderiam estar sendo investigados tanto pelo trabalho durante a pandemia quanto por várias outras questões anteriores. Tem uma ligação que você pode fazer entre um caso e outro? São seres humanos. Primeira coisa, onde há o dedo humano vai ter as falhas, vai ter os hiatos, vai ter a debilidade, vai ter as fraquezas, vai ter as paixões. Não é? A paixão humana é uma coisa muito forte, não é? E tende a criar uma força de ilusão também enorme. Eu costumo dizer que a política é o melhor lugar para você conhecer de gente. É onde as pessoas têm a oportunidade de revelar aquilo que elas trazem, talvez nem conhecessem e nem sabiam que existiam dentro dela. Alguma sombra que você só extrai quando está no poder. Ali desaponta, né? E eu costumo também dizer que ela não é esse inferno todo que o senso comum diz. Não, lá só tem ladrão, etc. e tal. Não é só isso. Por isso que eu estava chamando o tempo inteiro a atenção para que a gente tivesse a capacidade de olhar por dentro desse processo. Então, quando a gente fala da CPI da Covid, era algo que ninguém estava esperando, não é? Nenhum governo, eu costumo dizer isso, nenhum governo estava esperando uma mortandade como essa, uma assolação como essa. Ninguém estava esperando no Brasil. Hoje ninguém também consegue previsionar quando é que ela acaba, quando é que ela termina. Ninguém consegue. O ano passado já falávamos que ela teria um fim e ela transcorre, ela consegue se mutar, não é? Nós temos aí as cepas, nós temos as variações e fica novamente o recado que as pessoas nesse período tenham o máximo de cuidado, continuem usando suas máscaras, fazendo higienização, não relaxe nesse aspecto, porque só domingo já estávamos contando 500 mil mortes. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, a CPI é uma comissão que faz esse processo de investigação e não pode também, da mesma forma, vacilar.
Não pode se deixar seduzir. Na opinião da senhora, nesse processo de investigação, cabe também a gente chamar entes dos estados, dos municípios, para ouvir também deles como é que está sendo o combate da pandemia e não ficar apenas no foco federal? Caberia isso? Cabe, claro, Pablo, cabe tudo. A CPI é essa dimensão no total, mas principalmente ouvir famílias. As vítimas. As vítimas. Eu estou sempre chamando a atenção para o que aconteceu em São Paulo na pessoa de doutora Carmen, ela é promotora, Carmen Leite. Ela é uma promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo e ela criou o memorial das vítimas do Covid. E eu já dizia a ela, doutora, isso é muito importante. Porque eu me lembro, olha, eu quero visitar esse memorial e alguém disse assim, Heron, quem é que faz um memorial? Essa coisa é muito pesada, né? Tem uma energia muito ruim. Memorial das vítimas de Covid, sim. Porque a gente precisa concentrar essas experiências, coisas que nós não fizemos. Nas outras pestilências que fomos assolados. Houve uma mortandade também planetária. Esquecemos, né? A memória recolheu-se e não sobrou nada nem para o meio cientista pegar as experiências passadas, de séculos passados, para que pudéssemos hoje estar aplicando nesse momento. Então, quando ela cria esse memorial em São Paulo, que deve servir de exemplo para o mundo, né? São cápsulas do tempo. E eu já dizia, doutora, isso precisa ser como cápsulas do tempo para as futuras gerações poderem aprender com todo o sofrimento e perda que nós tivemos. Então, mais do que ouvir o parlamentar, mais do que ouvir ali o Congresso Nacional, e quando eu falo do Congresso Nacional, são os senadores, os deputados, os ex-ministros, os ministros, mas as famílias. É interessante isso que a tia Heron fala, porque a gente tem muitos memoriais, principalmente nos países que enfrentaram a Segunda Guerra, muitos memoriais de guerra, falando dos combatentes, falando dos que tombaram, dos que foram heróis. E a gente está vivendo uma guerra, literalmente uma guerra contra um inimigo comum. E quando a senhora coloca essa necessidade do memorial, me parece que é também uma medida didática, educativa, pedagógica para o futuro. Tanto para o presente a gente poder combater, quanto a gente refletir no futuro. E falando sobre isso, sobre Covid, aí eu venho para uma proposta, um projeto de lei que a senhora colocou. Eu queria tentar construir a linha do tempo disso, que já que é desconstruindo o óbvio, tia Heron trouxe uma coisa que é óbvia, mas que precisava ser dita. A criança que é órfã da vítima da violência, de uma mãe que foi espancada, de uma mãe que foi morta, que recebeu a facada, essa criança, em algum momento, deve voltar para o convívio do agressor. Ninguém nunca parou para pensar nisso, né? Para onde é que essa criança vai, que essa órfã da vítima da violência vai? E aí tia Heron veio com uma sacada que muitas vezes só uma mulher consegue perceber. Eu queria que você comentasse a respeito disso, para que todo mundo entenda da mesma forma. Obrigada, Pablo, por destacar que o olhar da mulher é um olhar diferenciado, é um olhar parceiro, é um olhar que agrega, não é um olhar de ódio, não é um olhar de superioridade, não é um olhar de arrogância. Ao contrário, ela consegue gerar aquilo onde tem as lacunas, não é? Ela consegue preencher. A capacidade da mulher é exatamente essa, de poder ver a lacuna e suprir a necessidade de lacuna. É muito diferente quando a mulher chega em casa e o pai chega em casa, ou o marido chega em casa, né? A recepção até do animal, do gato, do cachorro, né? E dos filhos, né? O pai, quando chega em casa, oi pai, boa noite, benção pai, etc. Mas a mãe, quando chega, amanhã chegou, é uma festa diferente, todo mundo corre para tomar banho. Então, é isso que essa mulher transmite e obrigado por você relembrar, porque foi exatamente assim. Quando nós retomamos o mandato, as pessoas me perguntavam muito, tia Heron, o que é que você vai fazer? Qual é o primeiro passo? O que é que você está pensando? Não é? O que é que você quer apresentar? Então, nós fomos por etapa. Eu costumo pedir às pessoas que façam, como o Everton fez aqui, a seu pedido, né? Essa linha do tempo, cave mais, e vai ver uma coerência da minha atuação política dentro da Câmara Federal. E se voltar mais um pouco, vai encontrar também lá na Câmara Municipal de Salvador, que eu tive a honra de ser vereadora. E se voltar também, a gente vai passar pela assistência social e tudo muito voltado para o outro, né?
Eu aprendi isso, essa capacidade da alteridade. Então, quando eu pensei as vítimas de violência doméstica familiar e intrafamiliar, foi dentro de uma caixinha. Eu falava até isso ontem com a minha assessoria. Eu pensei isso dentro de uma caixinha. Isso já vem ao longo do tempo, desde a época que nós passamos na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, né? E a gente pensava também na reeducação, reabilitação desse homem agressor, porque não se faz enfrentamento a esse fenômeno de violência doméstica sem trazer o homem, que é a causa disso tudo. E a Lei 11.340 é uma lei perfeita. Ela olha desde a vítima ao agressor. E ela é muito mais educativa do que punitiva. De modo que fica os filhos. Ora, ele vai ser filho de um criminoso, porque ele cometeu um crime de feminicídio. Isso é muito sério. Essa criança, ela precisa ter aí uma atenção especial, ela precisa ter um acompanhamento psicológico, emocional, ao longo de sua vida. Até para ele não reproduzir essa violência que ele aprendeu em casa. Porque ali são estímulos. A criança tende a ser imitadora por natureza. Então, é uma percepção que o Estado perdeu de vista essa política. Ficou na parte punitiva e se omitiu da parte educativa. Porque, exatamente, a criança passa a ser vítima desse processo também. De modo que, quando chegou a morte da mãe, com o óbito da mãe, ele passa a ser órfão de mãe. Bom, de todo modo, ele está desamparado. Porque a lei é uma lei educativa, mas ela é severa. Vai ter restrição de liberdade, ele vai perder privilégios, ele não vai poder fazer concurso, etc, etc. A lei para a questão de feminicídio, nós agravamos essas penas todas. Foi mais ou menos o final de 2018 que nós conseguimos aprovar essa lei, né? Consequentemente, esse menino está desamparado. Ao ponto que, quando nós chegamos nesse momento pandêmico, a escalada ela foi enorme. As pessoas mais tempo dentro de casa, as pessoas mais com tensas, ansiedade, com tensão, com medo diante do futuro e muitas vezes descontando na própria companheira. Exatamente, nos filhos também. Nos filhos. Não vamos perder de vista essa questão que eu quero aqui concluir, que bate exatamente no projeto 1824-2021, que é aquele que dá um auxílio emergencial para esse menino que se tornou órfão dessa mãe, vítima do feminicídio, e até quando essa mãe, olha como eles coadunam, como eles conversam, como eles se fecham, né? Como há uma engrenagem nisso. Hoje nós temos quase que 58% dessas famílias sendo chefiadas por mulheres. Cada uma delas, 3, 2 filhos aí, ou até mais. Um time de futebol, vamos lá. Essa mãe morre em função do Covid-19. Quem vai assumir esses meninos? Quem vai alimentar esses meninos? Quem vai garantir a educação desses meninos? Quem vai? Esse problema do pós-pandemia é algo que a gente vai ter que ver muitos desdobramentos. Se a gente não começar a se prevenir, se a gente começar a agir antecipadamente, a gente vai ter grandes questões. Aí, Thieron propõe o quê para suprir essa lacuna que é insuperável? Exatamente. É um dano realmente que o filho, o familiar, não é? Porque o Covid é muito cruel. Primeiro, você não acompanha, você não pode estar ali próximo quando o indivíduo está internado, e depois, quando morre da mesma forma, você não pode velar seu morto, você só pode viver o luto e a saudade, ponto. Né? E as consequências ficam a Deus dará. Então, o Estado precisava fazer uma intervenção. A proposta é exatamente essa: estabelecer, instituir um auxílio emergencial no valor de R$600, que isso é uma retomada desse auxílio emergencial que nós já havíamos aí visto anteriormente, teve aquela parada, teve aquele stop, né? Retomamos. Ah, mas não é o suficiente, é razoável, Thieron? Obviamente que não, eu sou dona de casa, eu faço mercado, eu cozinho, eu limpo minha casa, então eu sei que não é o suficiente. É o que conseguia dar ou dava para apertar um pouquinho mais? O governo é o dono das contas e ele sabe até onde ele consegue colocar o chapéu. Mas eu quero dizer que o mais importante é que esse benefício ele não parou, ele teve um desdobramento. Eu acho que o grande ganho do Congresso, o grande ganho da população brasileira foi fazer com que esse benefício ele fosse continuado, ele não parasse por aí. E aí, mais uma vez, a gente inova em cima dessa ideia,
não é que não tem nada de novo, ninguém está aqui inventando a roda. Eu só estou chamando a atenção para essa lacuna que ali ficou, que são esses filhos, ok? Que tem um desamparo enorme, para que o governo ampare esses meninos até os 18 anos. Esse projeto que a senhora coloca em pauta lá na Câmara é o mesmo que eu vi o governo comentando, ou o governo já fez outro, da senhora veio anterior? O que foi que houve? É porque ficou meio confuso para mim. Eu vi o governo tentando falar sobre isso, não sei se está se apropriando da sua ideia. O que é que está vendo aí? Não, eu acho que é uma vontade enorme mesmo de fazer. Está todo mundo querendo fazer, Querendo fazer, chamou atenção. Mas a mãe da criança tem uma mãe, né? O bebê, quando é bonito, todo mundo quer ser. Mas isso é bom, eu não tenho essa vaidade de dizer eu sou autora, até porque eu estou compartilhando esse projeto hoje, graças a Deus, com várias deputadas que têm demandado. A primeira delas, eu me lembro, Grace Elias, deputada por Minas Gerais, né? Que é um estado com 800 e blá, blá, blá municípios. É o dobro da Bahia, né? E ela é muito sensível, percebeu, é de outro partido, não é minha correligionária, é apenas uma colega, não é, com diferentes ideologias. Entretanto, ela percebeu que havia ali um consenso, né, do pensar. E ela disse, Tcheron, eu quero assinar junto com você. Essa semana ela mandou um requerimento de urgência, claro que eu vou atender. Da mesma forma, o governo assina positivamente para esse tipo de proposta. Isso é muito bom para nós. Isso é muito bom para a Bahia, isso é muito bom para o Brasil, isso é muito bom para essa geração, para esses meninos e meninas, Pablo. Não importa quem fez, importa que seja de fato sancionado e executado, que chegue na ponta, que chegue no que mais precisa. Recentemente eu recebi uma carta, não se usa mais carta, mas eu também gosto desse período de carta. E aquela coisa não foi pelo correio, mas de mão em mão, eu achei sensacional. Sensacional. Como foi a carta? Né? Ela dizendo, Tcheron, que bom que você viu, percebeu a necessidade. Minha irmã faleceu, deixou 5 filhos, eu já tenho filhos e tive que assumir os meus sobrinhos. Eu não dou conta. É uma barra, viu? As mulheres estão segurando esse país nas costas. Às vezes eu falo Bahia. Pagando a dívida desse país toda. E as mulheres negras aqui na Bahia? Aí tem... Essas... Eu queria mencionar, não estava na nossa pauta não, mas eu não posso deixar de mencionar. Eu quero voltar daqui a pouco para a Covid, para eleições de governador. Tem uma mulher negra em primeiro mandato, veja como são as associações possíveis. Né? Mulher negra em primeiro mandato numa cidade do interior, que é Cachoeira. A prefeita de Cachoeira chamada Eliana, que denunciou aí abusos, ameaças, denúncia aí que estavam querendo matar ela. A senhora acompanhou isso? Claro. Como é que a senhora enxerga isso? Ela é republicana. 2020, né? 2021, ela é isso acontecendo. Não é fácil você desbancar um homem de uma cadeira, não. Sobretudo ela, que não tem histórico político, familiar, etc. É uma militante, batalhadora, uma mulher negra, né? Numa cidade culturalmente conhecida, já foi sede, né, de despachos no Brasil. Né? Cachoeira já teve uma vez por ano, salvo engano, historicamente. 2 de julho o governador despacha lá. Ainda, né? De modo que Cachoeira é muito emblemática, né? Ela está aí na vitrine. E chega uma mulher que foi apenas vereadora, sindicalista rural, plantadora de batata, de aipim, a mão de calo. O que é que ela quer sentada nessa cadeira? Vai fazer o quê? Incomoda muita gente isso. Muito. Eu compreendo. E por quê? Eu me esforço, inclusive, para me colocar no lugar do outro que se incomoda. Eu me esforço também, de novo, para tentar olhar e pensar como ele pensa, para poder reagir. Agora, essas mulheres, eu não posso me calar, porque tem uma dinâmica, tem um avanço nisso. A sociedade ela não é feita só dos homens, ela é feita também das mulheres. E essa onda que nós estamos vivendo aí, que as pessoas às vezes falam das feministas, das xiitas, das radicais, eu quero lembrar, inclusive, as próprias mulheres, que nós precisamos ser gratas a esse movimento, porque senão nós não estaríamos aqui. Isso não é muito comum em ouvir de uma mulher de um partido muito associado à comunidade religiosa. Não é muito comum ouvir, eu entendia dessa forma, eu entendi um agradecimento que uma mulher que vem de uma comunidade evangélica, que é uma mulher que é muito icônica nessa comunidade, está fazendo um agradecimento a um outro segmento, também de mulheres, mas que algumas vezes é hostilizado por segmentos mais conservadores
das mulheres. Foi isso mesmo que eu entendi? Foi um agradecimento? Perfeito. E não é só o meu, não. É um agradecimento que deve sair, inclusive das ingratas que negam. Não, eu não sou. Ok, você não é. Eu também posso não ser, mas eu também não posso deixar de olhar para trás e lembrar quem foi que meteu o pé na porta. Ah, mas foi rasgando sutiã, foi tocando fogo em tudo, foi acabando, foi. Mas isso foi na primeira onda. E é por essa razão que nós estamos aqui. Vamos lembrar aí o século XVII, XVIII? A gente não tinha direito de olhar na cara de um senhor. Era só de olhar para baixo. Não podíamos escolher nossos maridos, não tínhamos direito de abrir conta em banco, nada. Nem de estudar. É possível ser uma conservadora e ainda assim lutar pelos direitos da mulher? É possível conciliar essas duas coisas? O conservador promove isso. O conservador, ele está ao lado disso. Ele está ao lado disso, porque o conservador não é do que é errado, não. O conservador é daquilo que é correto e daquilo que é melhor para o outro. O conservador, ele não engessa. Ele não pode ser rudimentar naquilo que foi nocivo à sociedade. Aquilo que foi nocivo à sociedade, e hoje se paga muito preço por isso. O conservador, ele olha, ele aprende com a história, né? Ele toma aula, volta, aperfeiçoa para fazer o melhor. Isso é o conservadorismo. Isso é o meu partido, inclusive. O Partido Republicano já foi o PRB, agora é só Republicanos. E tem hoje como um grande expoente daqui da política baiana em âmbito nacional, o ministro da Cidadania e deputado federal, colega da senhora, João Roma. Eu queria saber a opinião sobre essa, digamos, essa elevação de patamar no xadrez político que João Roma teve e qual a perspectiva de futuro que a senhora coloca na sua visão para ele. Isso é fantástico, o que você traz aí é musculatura política. E aí a gente precisa relembrar também 2016, né? Isso eu devo muito ao prefeito ACM Neto, quando disse João Roma, ele disse assim, doutor João Roma vai para o PRB. Roma ficou estupefacto. Nós estávamos discutindo eleição municipal, eu como presidente tinha a proposta de fazermos 4 vereadores, queríamos 4 vereadores na Câmara. E por quê? Porque o PRB sempre teve essa força, né, de representação de um segmento. Nós queríamos deixar claro que o partido nunca foi o partido exclusivo da instituição, não é? Da panelinha, nunca foi exclusivo de igreja, nunca foi exclusivo de pastor, de bispo. É partido político. Essa foi a ordem que eu recebi para tocar o partido. Então, quando nessa conversa, eu e o prefeito ACM Neto, que ele designou o João Roma, ele talvez tenha pensado apenas assim, não, ele vai ficar lá, ok. Mas aí, rapidamente, eu disse, vai ser o vice. Vai ser o vice porque eu preciso tirar essa pencha que não é real, que colocaram esse estigma em cima do partido, coisa que ninguém quer vir, porque ninguém queria entrar no PRB. A pecha era seu, é o partido que é um braço político da Igreja Universal do Reino de Deus e sempre serve de escada para os outros partidos grandes. Eu não vou fazer escada para ninguém, eu não vou entrar nessa briga de titãs, é com boca de baiano. Era o que eu ouvi o tempo inteiro e eu não cansava de convidar gente. Porque partido se faz com nomes. Partido não se faz com cadeira, com sala, com mesa. Partido se faz com grandes nomes, né? E João Roma, com uma visão vanguardista, a gente já estava ali sinalizando a possibilidade. E fomos nessa briga pela vice até o último dia. Empoderando João Roma. Para ser o vice. Não era pastor da igreja, não, ao contrário, ele tem um histórico de ser católico, já foi coroinha, um cara muito devotado à convicção de fé dele, de modo que essa é a natureza do partido, né? Nós estávamos ali mostrando a nossa forma de fazer política, diferentemente do que diziam. Aí nós perdemos a vice para o PMDB também na época, que é atual, agora é MDB. Nós perdemos a vice, não conseguimos a vice, mas automaticamente já amarramos para o crescimento do partido que ele fosse um dos nomes para deputado federal. Fomos a Brasília, acertamos, alinhamos. Deu certo. Deu certo e eu penso aqui, também sem vaidade nenhuma, mas só a título de depoimento, eu estava certa naquele nome.
O homem virou deputado e virou ministro. Mas muita gente me dizia, rapaz, você vai botar esse homem aí, você vai botar esse homem... Olha, quem não entende que é a equação da política, primeiro você divide para querer somar, você não chega a lugar nenhum. Hoje, eu estou dando um exemplo, um clássico de exemplo, que você tem lá um vereador lá do extremo sul, de uma cidade como Eunápolis, uma cidade grande, mas ele chega e diz assim, estou indo a Brasília, primeiro mandato, professor, né? Faz um trabalho social maravilhoso, estou indo a Brasília, ele fica forte assim, estou indo a Brasília, Thieron, vou lhe visitar e preciso de uma agenda com o nosso ministro da Cidadania. Isso é fantástico. Portas abertas, né? Isso é fantástico, isso é espaço de poder. Isso é possibilidades, isso é possibilidades. Estamos aprendendo um pouco mais sobre política aqui com o Thieron, liderança política, liderança feminina, liderança religiosa também, faz parte da comunidade evangélica, muito forte a comunidade aqui em Salvador, em todo o estado da Bahia. E aí, diante dessas prerrogativas que a senhora colocou aqui, sobretudo dividir para depois somar, aí eu preciso comentar a respeito de 2022. Essa lógica de dividir primeiro para depois somar é o que está impulsionando muito João Roma, Thieron, republicanos e Jair Bolsonaro a ter uma candidatura própria aqui ao governo em 2022? É justo, porque hoje com essa polarização que existe, grande amigo, veja o que está acontecendo. Eu tenho aqui a turma radical de esquerda, sempre posicionada. E eu gosto de gente que tenha posição. Está posicionado? Então está ótimo para mim, eu já sei o que é, né? Já sei como é que eu vou lidar. É diferente daquele que você... Esse você precisa ter uma atenção. Olha o que é que eu quero dizer. E você tem aqui uma direita, hoje, muito mais atuante, com grita, não é? Com voz, posicionada também. Você tem aqui a esquerda e você tem aqui essa direita radical. Essa direita radical. Ai de quem fale hoje do presidente da República do Brasil, Messias Bolsonaro. Essa direita radical, ela vem para cima, né? Então, você tem dois eixos aqui importantes no Brasil. Mas você também tem uma via que está solta, né? Eu vinha no carro agora com Chayenne, um beijo para você, Chayenne, e a gente estava relembrando aquele momento lá da Juliana Paz, dizendo, gente, eu não quero me posicionar. Tá, mas isso foi Juliana... Mas existem as Joanas, existem as Marias, existem muitas mulheres e homens que nesse meio aqui, ele não sabe o que quer. E aí entra o republicano com o nome, né, de João Roma. Seria um caminho do meio na visão da senhora? Sem dúvida, sem dúvida. João Roma conhece da Bahia, dos problemas da Bahia. Eu queria até, viu, ministro, que o senhor sentasse aqui para a gente discutir os problemas da Bahia. Ele tem uma visão global da Bahia ou ele está muito assim, urbano, metrópole, muito Salvador? Olha, quem senta numa cadeira como Salvador consegue ter a percepção do interno. Mas o histórico, né, a trajetória dele, né, junto à grande figura de Neto, permitiu isso. Porque ele já vem nessa caminhada junto ao ex-prefeito de Salvador, fazendo campanhas, andando aí nesses recontros. Então, não tem como não saber da Bahia. E depois ele volta para fazer a própria campanha dele. Precisa saber discutir o que é esse estado da Bahia, o que é que se passa nos 417 municípios. Precisa saber. E ele sabe disso, ele é estudioso, ele é dedicado, o que ele não sabe ele vai buscar, ele é curioso e isso faz um bom gestor, isso faz com que ele seja um bom ministro, isso faz com que ele esteja apto a poder concorrer ao governo da Bahia. Eu vou fazer uma provocação, mas que não é, na minha visão, hoje não é descabida. Eu estou conversando aqui com uma mulher que já foi vereadora, já está no segundo mandato de deputada. Agora, segundo mandato. Segundo mandato de deputada federal, presidente de partido, já vivenciou muitas questões políticas e eu percebo uma cabeça de alguém que está buscando caminhos lá na frente, não está buscando parar, deitar em berço esplêndido, até porque atualmente quem fica muito tempo deitado é levado pela onda, pela correnteza. Eu estou vendo uma candidata a senadora aqui na minha frente. Tem alguma lógica nisso ou eu estou vendo demais? É bondade sua. Eu fico feliz também por você me admirar e quando eu digo a mim, são tantas outras mulheres, né, que a gente representa.
Isso me fortalece. Essa é uma entrevista que me deixa fortalecida. Mas, grande amigo, nós não trazemos esse quê de pretensões. Eu nunca fui uma parlamentar com o espírito público que eu possuo, que Deus me deu a graça de ter, com essa sanha, porque isso lhe torna muito perigoso. É ambição excessiva? A ganância lhe torna perigoso, capaz de tudo. Você é capaz de tudo. Para poder manter seu status quo, para você, para você chegar onde você quer chegar. E aí a gente fica com essa história, é sonho, são pretensões nocivas, não é? Impacientes, impulsivas, que a gente chama de paixões, né? O homem e suas paixões. A política geralmente inocula assim um vírus sem de dúvida. cobiça. E isso é que atrapalha o bom andamento da boa política. Porque tem, né? Tem Da natureza. É da natureza da política. Mas cabe a mim, a você, ao outro dominar. Isso em qualquer espaço. Isso em qualquer espaço. No ambiente de trabalho, né, você também tem isso. Ah, meu desejo era, minha vontade é. Então você fica sempre nisso, com vontade de ser mais, com vontade. Isso é bom, mas isso precisa ter um equilíbrio, isso precisa ter muito cuidado. Bom, então, quando eu digo isso, amigo, é porque o espírito precisa ser público, e quando ele é público, é que você se coloca como soldado. Você, como soldado, você está pronto para tudo. Como soldado. Você não tem a pretensão, você tem a missão. Sim, senhor. Não, senhor. Perfeito. Tia Heron, deputada federal pelo Republicanos, antes de terminar, às vezes eu noto que há uma má vontade não sei se de meus colegas da imprensa, da mídia, da opinião pública, há uma má vontade com determinados segmentos da política e talvez com o Republicanos. Eu vou chegar no ponto que eu quero. Tem grandes nomes, a gente já citou aqui o ministro da Bahia, a senhora também, vereadores entre os mais votados de Salvador, tradicionalmente entre os mais votados, e em todo partido político tem pessoas que não representam muito bem o espírito público. Estou falando aqui especialmente do caso do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que tem uma difícil missão de provar a inocência em algumas acusações. Mas aí eu vejo uma certa generalização com relação ao partido. Parece que o partido ganha muito mais visibilidade num momento como esse do que o nome da pessoa envolvida. Tem má vontade nisso? Tem marcação exagerada e cerrada contra uma agremiação? Claro, isso está claro. Marcelo Crivella errou, como indivíduo ele errou? Marcelo Crivella foi um grande herói. Pegar um município como o Rio de Janeiro, cheio de problemas, cheio de dívidas, cheio de dificuldades, contar uma história aqui rápida, porque a história nos conecta. Eu me lembro que nós estávamos recém-chegados na Secretaria de Assistência aqui em Salvador e íamos entrar na primeira reunião, né, com o primeiro escalão do prefeito ACM Neto. E, coincidentemente, ele tinha me ligado. Ele disse, Baiana, aquele jeito dele poético, Baiana, veja aí o que é que esse prefeito faz para ter 90 e tantos % de aprovação, Baiana. Estavam os dois já eleitos, né? E ele me fez essa pergunta, Neto reeleito e ele eleito. Ele me fez essa pergunta. Falei, olha, eu estou agora mesmo entrando aqui para uma reunião, daqui a 10 minutos vou... E rápido minha cabeça começou a fervilhar e eu disse, olha, meu olhar certamente vai ser diferente só porque o senhor me ligou e está fazendo essa indagação. E quando eu sair daqui, eu vou lhe passar o relatório. E quando eu retornei para ele para dar o feedback, eu disse, prefeito, sabe o que foi que eu vi? Eu vi time, eu vi um staff. Olhe, o secretariado de Neto, ele tem ex-ministro, ele tem uma ex-reitora, ele tem um ex-governador. Paulo Souto. Né? E fui dizendo a ele, e só tem orelha seca eu aqui. Olha aí o jeito irreverente. Ele riu muito e disse, Baiana, como é que eu vou conseguir reunir um time desse que Neto reuniu aí, que se está todo mundo preso?
Rio de Janeiro é barra pesada. Rio de Janeiro. Interessante. Ele estava recém-chegado, isso nos idos de janeiro de 2017, né? Isso nos idos de janeiro de 2017. Então, ele já sabia o que estava por vir. Talvez ele não tivesse a dimensão, mas ele acreditou. É um homem de fé, acreditou. E foi muito maltratado, injustiçado. Eu conheço de perto. Contrariou muitas frentes. Não vai pagar preço? Paga-se preço. Mas aí vai depender do seu espírito público, das suas pretensões, né? Do que você quer. Fez um enfrentamento, pingou sangue, se esforçou para fazer o melhor. Eu estive 2 ou 3 oportunidades, ele no mandato, vi o quanto ele envelheceu, vi o quanto ele emagreceu, né? Consumido. Aquilo ali envelhece você 100 anos, consome você. As pessoas também precisam ter noção do que é uma figura, um ser humano nesse espaço político. Sentado numa cadeira dessa, tomando decisões, é muito difícil. Então, como ele não estava disposto a fazer esse tipo de jogo, fora toda a discriminação que ele sofria, porque ninguém pense que ele não estava ali também sendo alvo, né, de preconceito, de discriminação e de toda sorte de linchamento público induzido, né, pelos seus adversários que ele deixou para trás. Isso é muito difícil de fazer, só a boa mão de Deus para nos proteger. Gostei dessa versão dos fatos. Acho que compõe um mosaico muito mais amplo e complexo do que muitas vezes a gente tem a tendência. Tudo tem 2 lados, né, É verdade. Pablo? Tudo tem 2 lados. Às vezes a gente tem a tendência de resumir as coisas de uma maneira simplista e a complexidade da realidade é muito superior. Adorei conversar com você mais uma vez. Esteja sempre bem-vinda. Sua assessoria já conhece os caminhos. Toda vez que tiver alguma ação que favoreça a Bahia, o espaço da Aratu, do Grupo Aratu, sempre está muito aberto para você, para seus pares, para quem a senhora indicar. É um prazer conversar com você. Obrigada, grande amigo. Eu sempre que venho a essa casa sou muito abençoada e fico feliz. Deixo um abraço todo especial aqui a toda a direção, a você, Pablo. Desejo sucesso, se cuidem também. Obrigada. Obrigado. Conversei com Tia Heron, deputada federal, ex-vereadora, ex-secretária nacional de defesa dos direitos da mulher e uma baiana emblemática aqui no Linha de Frente, que a gente usa esse espaço para trazer mais política para o nosso dia a dia. Um abraço para vocês, até o próximo encontro.